Paz do Senhor, irmãos. Quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade. Louvar a Deus pelos irmãos da igreja, 5 de julho. Quero louvar a Deus pela vida do pastor, dos obreiros. Enfim, louvar a Deus por todos. Espero que todos estejam com saúde e estejam bem em seus lares, né? Logo, logo estaremos tendo a oportunidade de estarmos cultuando na igreja, né? Depois de uma reunião com o nosso pastor. Eu creio que tudo está na direção de Deus e daqui a pouco nós estaremos aí adorando a Deus juntamente. Vai ser uma bênção de Deus, né? Eu tenho a oportunidade mais uma vez de trazer uma palavra e eu quero compartilhar com os irmãos também. Vou ser breve, queria que os irmãos acompanhassem comigo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 1 diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podieis, tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contende e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém? Irmãos, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Paulo escrevendo aqui a igreja de Coríntios. O que me chama a atenção nesse texto, neste ensinamento, é que Paulo ele vai avaliar a situação da igreja, vai avaliar a situação dos irmãos de Coríntios. Quando no primeiro versículo o apóstolo Paulo está dizendo que não podia falar como espirituais, mas como carnal, como meninos em Cristo. Você vê o apóstolo Paulo avaliando a situação que se encontra a igreja de Coríntios, e o apóstolo Paulo aqui vai nos falar o motivo que ele não pode falar como espiritual, o motivo que ele possa estar tratando os irmãos como menino em Cristo, ou seja, pessoas imaturas, né? Paulo aqui está querendo falar que eu não posso tratar vocês como pessoas maduras. E Paulo no versículo 3 ele vai falar o que está acontecendo na igreja e por que Paulo está tratando essa igreja, esses irmãos, desta maneira. Por que Paulo está dizendo isso? No versículo 3 Paulo vai dizendo: se ainda havendo entre vocês inveja, contenda, dissensões, não os porventuras carnais e não andais segundo os homens. Paulo aqui também está enfatizando que a igreja de Coríntios ela está se tornando igualmente aos mundanos, né? Está se tornando com pessoas carnais, não espirituais, ou seja, não obedecendo os mandamentos do Senhor. O que me chama a atenção aqui, né? Olhando para esse texto, a gente vai ver que aqui o povo está aqui dividido entre os pregadores, as pessoas da época, entre Paulo, entre Cefas, entre Apolo. A igreja está dividida em questão de pessoas, de homens. E quando no versículo 6 o apóstolo Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Paulo está falando que nenhum dos dois, ou seja, aí também de Pedro, não faz alguma coisa se Deus não dá o crescimento. Por que Paulo aqui está enfatizando a respeito disso? Porque com o espírito mundano a igreja não cresceria, a igreja aqui de Coríntios não conseguiria ter uma unidade, não se fortaleceria quando estivesse em perseguição. Então o apóstolo Paulo aqui ele está chamando a atenção da igreja, e me baseando nisso, Paulo está falando de pessoas que precisariam ser maduras. E eu, olhando aqui no dicionário,
se você entender o que é uma pessoa madura, o que é ser maduro? É ser completamente formado e desenvolvido, que se acha em estado de produzir o resultado esperado, que já passou da mocidade, uma pessoa adulta. O que é amadurecer? Amadurecer é dar ou adquirir experiência, tornar-se consciente, ou seja, maduro. Irmãos, é interessante porque na época e no momento que nós estamos vivendo, nós precisamos amadurecer em toda a área da nossa vida, seja ministerialmente, seja espiritualmente, seja quando nos casamos, porque entra a amadurecer como marido, como mulher, seja um amadurecimento profissionalmente, ou seja, em inúmeras áreas tem que haver um crescimento das nossas vidas, certo? Verdade é que aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito do ministério, a respeito da igreja, mas não tem como eu amadurecer na igreja, o meu ministério, se eu não amadurecer em casa, se aonde eu não estiver um crescimento. Aqui o apóstolo Paulo ele fala muito sobre crescimento. Quando ele está falando aqui que ele está tratando com a igreja como menino em Cristo, aqui nós percebemos que é difícil você dar uma responsabilidade para uma criança, é difícil você enxergar uma criança e jogar um peso, uma responsabilidade sobre ela. Por quê? Porque o próprio nome diz, igreja, o próprio nome diz criança, ou seja, não tem uma responsabilidade, não podemos imputar, colocar em cima de uma criança uma responsabilidade, porque ela é uma criança. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando com pessoas que já amadureceram, ou seja, pessoas que cresceram e já criaram um tipo de tempo de vida, mas não amadureceram espiritualmente, espiritualmente, para não tirar no meio deles o que Paulo está dizendo no versículo 3, inveja, contenda, dissensões, ou seja, havia um rebuliço muito grande e isso precisaria ser tirado. Se a igreja, se os irmãos de Coríntios não amadurecessem, Deus não poderia trabalhar em coisas profundas. Eu entendo assim, irmãos, parece que não, mas Deus ele quer nos ensinar coisas profundas, ter experiência com Ele, mas se nós não amadurecermos, e amadurecer nos mínimos detalhes, amadurecer é um tempo, existe um tempo de amadurecimento. E quando Paulo está dizendo aqui a respeito de criar eles com leite, e nós entendemos como criança, que a criança ela tem um tempo que ela fica a ser amamentada pela mãe, ela fica um tempo a ser sustentada pela mãe, cuidada pela mãe, mas como criança nós vamos crescendo, nós temos faixas etárias, então vai chegando o período da vida, o período da pré-adolescência, depois da maioridade, ou seja, as coisas vão acontecendo e isso é uma coisa que não para. Aqui eu vejo Paulo aqui tratando com uma igreja que estava numa imaturidade parada, eles estavam de alguma forma olhando para esse texto, deveriam estar maduros, deveriam estar experientes em umas situações que não poderiam ocorrer mais, mas estavam deixando a desejar. Então, o que eu entendo com isso? Quantas das vezes nós deixamos a desejar diante dos olhos de Deus, aonde Deus poderia nos olhar e ver algum amadurecimento, criar entre nós alguma responsabilidade, a gente entender, a gente compreender certas coisas e não ser mais olhado por Deus como menino em Cristo, ou seja, Deus aqui ele quer nos dar, ele quer te dar responsabilidades, ele quer que eu e você seja maduros
perante Ele. Olha que interessante, quando aqui fala no texto, no significado de amadurecer, dar e adquirir experiência, ou seja, quando eu dou, quando eu consigo aconselhar alguém, é porque eu trouxe uma experiência de vida, ou seja, eu passei por isso. Quando eu vejo aqui tornar-se consciente, ou seja, eu sei o porquê eu estou falando, eu sei o porquê que está ocorrendo. Quando Paulo está falando que não tem como a igreja crescer se ainda tiver inveja, se ainda tiver contenda, se ainda estiver dissensões, é uma pessoa madura, uma pessoa consciente, uma pessoa que está ensinando os irmãos da igreja de Corinto. E é bem assim na nossa vida. Nós precisamos amadurecer espiritualmente, nós precisamos criar responsabilidades. Deus, nesta noite, nesta simples palavra, em poucos minutos aqui que eu tenho, Deus quer nos amadurecer, Deus quer nos dar coisas novas, coisas profundas, e para isso acontecer, essa palavra vem para que nós possamos tirar os mínimos detalhes que nos empata, que nos faz muitas das vezes ser menino em Cristo, seja uma contenda, seja uma inveja, seja uma dissensão, seja detalhes que pode ser dentro do seu casamento, na sua vida profissional, aonde você estiver, detalhes que se tornam coisas de criança, coisas de meninos. Não tem como Deus trabalhar de uma maneira mais profunda nas nossas vidas, mas eu creio que por intermédio desta palavra, Deus, nesta noite de hoje, Ele quer amadurecer a minha e a tua vida. Deus quer nos amadurecer, nos trazer, nos dar responsabilidades. Deus quer apresentar coisas profundas. O apóstolo Paulo aqui diz que eu não posso falar como vocês como espirituais, né? Eu trato vocês como pessoas carnais, e Deus nesta noite não quer nos tratar como pessoas carnais. Deus quer depositar algo especial na minha, Deus quer depositar algo especial na tua vida. Então pedimos ao Senhor, vamos amadurecer na presença dEle. Tem muita coisa que Deus quer revelar à minha vida, à sua vida, tem muitas coisas, mas enquanto Deus enxergar coisas de meninos, coisas de crianças, atitudes que não agradam a Deus na minha e na tua vida, Deus nunca vai se revelar da maneira que Ele quer se revelar para mim, para você. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, fica com essa palavra, peça para Deus para que Deus nos amadureça, para que as coisas mais profundas, as coisas espirituais, as responsabilidades do reino, venha Deus nos dar e o nome dele seja glorificado. Então fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Espero logo estarmos aí cultuando, adorando a Deus, engrandecendo ao nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.